Saúde, igreja, mais uma vez, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, porque não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que o da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida, Senhor, e lhe pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Nosso rogo, ó Pai, é que o Senhor entregue ao nosso coração a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Quando nós começamos a estudar no seminário a respeito de pregação, a gente estuda a pregação desde o primeiro semestre até o último, todos os 8 praticamente. A gente começa com o que é chamado de homilética, que é a teoria da mensagem da pregação. A homilética é como nós lemos o texto e vamos interpretar o texto para poder conseguir transmitir para as pessoas de forma compreensível. E as técnicas que se aprendem é que, com o passar da história, as pessoas tentaram expor e pregar a palavra de diversas maneiras. Mas no passado, especialmente entre os judeus, havia 2 escolas de exposição, de pregação, que eram comuns. Era chamada a escola de Alexandria. Alexandria foi uma cidade do Egito que foi, segundo a história, um dos berços ali de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a grande biblioteca. E como lugar de muito conhecimento, era um lugar onde se buscava esta compreensão. Lá que se foi traduzida pela primeira vez a palavra toda para o grego, chamada Septuaginta. E por conta disso, desenvolveu-se ali algumas escolas onde as pessoas pregavam a palavra de uma forma assim muito, alguns dizem pitoresca, outros vão dizer assim de uma forma muito livre. Mas no seminário, uma das coisas que a gente aprendia desde o princípio é que nós precisamos interpretar a palavra de Deus de forma correta. Então, é nos ensinado desde o começo que nós precisamos rejeitar o que é chamado, a grosso modo, nos nossos dias, de alegoria. Eu estou falando isso porque o versículo de número 24, ele traz essa palavra, eu preciso explicar de forma melhor. Alegoria é quando nós utilizamos uma figura para trazer um exemplo. Então, quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele fala: estas coisas são alegóricas. Ele está demonstrando de um fato histórico algo que não está em si no fato, mas pela ação do Espírito Santo ali, inspirando Paulo para escrever a Escritura Sagrada, ele pode nos mostrar um significado diferente para isso.
Mas por que, quando a gente aprende, é ensinado que a alegoria ela não deve ser usada? Porque nós não somos inspirados pelo Espírito Santo como Paulo foi para produzir a Escritura. Senão hoje estava todo mundo escrevendo Bíblia, até hoje ela não tinha sido terminada. João não teria que ter escrito em Apocalipse que quem acrescentasse ou retirasse qualquer coisa do livro seria amaldiçoado por conta disso. Então, a Escritura ela foi fechada em João, e o que está escrito, está escrito. E nós não podemos achar que temos a mesma previsão do apóstolo Paulo, e tentar achar um significado diferente. Talvez você já tenha ouvido pregadores que querem atrair o povo fazendo esse tipo de coisa. Ele lê e de repente ele começa a dizer que o filho que aparece em tal lugar, que o cordeiro lá, quando Abraão foi sacrificar Isaac, que o cordeiro representava isso, ou representava aquilo. Como alguns falam, outros tentam dizer, por exemplo, que pegam aquele texto a respeito da esposa de Moisés, a esposa midianita de Moisés, dizendo que ela representava a prefiguração da igreja, mas são coisas que não estão no texto bíblico. Elas não estão na Escritura. E é preciso a gente estar muito atento, porque existem muitas pessoas no nosso dia a dia que elas tentam encontrar significado na palavra de Deus para as suas próprias vontades, distorcendo a Escritura. E como a gente costuma falar no seminário, alegorizando as coisas, criando dentro da palavra aquilo que não está na palavra. É a palavra de Deus, cheia de histórias muito antigas, de uma cultura muito distante, escrita numa língua que não é a mesma nossa. Apesar da tradução que nós temos em mãos, há muitos detalhes que, se a pessoa resolver viajar na sua mente, ele pode imaginar uma série de coisas. E por isso nós devemos tomar cuidado, porque às vezes na própria tentação, nós, ao explicar o texto bíblico, a gente tenta encontrar um significado que ele não está lá. E é por isso eu falei, a gente vai estudar, vai para o seminário, e aí, primeiro semestre, o professor já entra com homilética, no segundo semestre já entra com prática de pregação, vai 1, 2, 3, 4, semestre após semestre, nós vamos estudando, fazendo, pregando, sendo corrigidos e martelando na nossa mente sempre, todos os professores, constantemente, quando a gente vai expor qualquer texto bíblico, ele começa a perguntar, onde isso está no texto? E era algo que deveria estar no coração de todo crente, exemplo que nós encontramos lá no livro de Atos, quando ele exemplifica que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os cristãos de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra de Deus se realmente aquilo que estava sendo pregado estava ali escrito. E por isso nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje, se nós podemos pegar a Escritura e afirmar que lá a história de Abraão, com seus 2 filhos, eu não sei se os irmãos são bem familiarizados com a história, mas Abraão recebe a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação, mas ele demora em ter um filho. Então a sua mulher Sara chega para ele, só está demorando muito, faça o seguinte, isso era costume da época, a barriga de aluguel da época era essa. Então ele disse, olha aqui minha serva, então você tem um filho com ela e o filho vai ser meu. E assim acontece e nasce Ismael. Só que Deus chega para Abraão e fala, não, olha, a sua descendência não será Ismael, mas será vindo de ti de forma legítima. E depois do tempo nasce Isaac, depois de vários anos nasce Isaac. E depois de um desentendimento, no aniversário de 3 anos de Isaac, quando se fazia uma festa porque o menino estava sendo desmamado, era a cerimônia ali, a criança com 3 anos, e Ismael já por volta dos seus 17 anos, a Escritura diz que ele começa a zombar de forma jocosa o menino. Ele começa a maltratar o menino. Não é simplesmente uma brincadeira como algumas traduções da Bíblia trazem, mas ele zomba do menino. E a mãe, vendo aquilo, diz, isso está errado, e chega para Abraão e diz, manda embora essa mulher com seu filho. Mas a Escritura ela lembra, e o apóstolo Paulo vai lembrar que a palavra diz, não temas em atender o que Sara lhe pediu. Deus fala assim para ele, porque o filho da escrava ele não pode herdar junto com o filho da livre. Nós podemos lembrar e dizer que isso está representando 2 alianças diferentes para nós no Novo Testamento, não baseado no
texto de Gênesis onde essas coisas acontecem, mas porque aqui em Gálatas Paulo afirma isso. Então é a Escritura afirmando dentro da própria Escritura. E é por isso que Paulo chega aqui na sua discussão com a igreja de Gálatas a respeito de caminhos tortuosos que aqueles irmãos têm tomado, se afastando do princípio da graça de Deus. Os chama dizendo: será que vocês não têm lido a própria lei? Vocês dizem que querem estar sob a lei, mas vocês não leem a lei. Versículo de número 21, a pergunta é: acaso não ouvis a lei? Paulo ele chama a atenção de Gálatas aqui, justamente algo que já estava na própria Escritura, algo que era conhecimento comum dos judeus, e todos aqueles que apresentavam a circuncisão, os sacrifícios, os dias santificados e todos os rituais do culto veterotestamentário, era conhecedor, todos eles sabiam dessa história, mas eles não pararam para entender o que ela significava. Paulo vem aqui afirmar: eis o que significa. Porque há duas alianças. No sentido aqui que há dois caminhos a serem tomados. Há o caminho da graça e há o caminho da lei. Só que Paulo apresenta aqui a lei no sentido da escravidão. A primeira coisa que nós precisamos entender: Paulo está repreendendo a igreja, repreendendo os cristãos em Gálatas, porque eles já tinham aprendido o que é salvação, mas eles estavam tentando modificar isso, eles estavam distorcendo esse ensinamento, eles estavam buscando no lugar errado a salvação. A palavra nos diz que a lei ela não pode salvar ninguém. Paulo já afirmou isso anteriormente, nós já meditamos sobre os textos que afirmavam esse tipo de coisa. A lei não tem o poder de salvar. A lei ela está só para mostrar o pecado do mundo. Mas chega diante de nós, vem nosso Senhor Jesus Cristo, morre numa cruz por todos nós, entrega a sua vida, derrama o seu sangue. Mas existem aqueles que querem salvar a si mesmo, aqueles que querem conquistar a salvação pela força do seu próprio braço, aqueles que querem chegar ao céu e arrebentar os portões à força, como se eles pudessem fazer qualquer tipo de coisa. Gosto de lembrar de uma parte que é do treinamento que a gente chamava de evangelismo explosivo, e eles tinham uma pergunta que era justamente para chocar o coração de todos aqueles que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, onde geralmente no meio de uma conversa você procura a pessoa e pergunta: se você fosse para o céu hoje, de repente, não importa o como ou porquê, mas no piscar de olhos você se vê diante do grande portão com um anjo à sua frente, né? E uma voz dentro do portão dos céus, a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso ecoa entre as nuvens dizendo: por que eu deveria deixar você entrar no céu, no meu céu? Qual seria a sua resposta? Como você responderia tal coisa? Normalmente nós procuramos nessa resposta confrontar aqueles que acham que podem salvar-se pelas suas próprias ações e pela sua própria força. É natural do ser humano, quando ele não entende que é uma pergunta meio uma pegadinha, né? É algo para poder fazer pensar. É natural do ser humano ele olhar e começar a pensar: mas eu fiz coisas boas, eu dei esmolas, eu procurei não cometer crime algum. É aquela velha história: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu não roubo ninguém, eu não falo mal dos outros. E as pessoas tentam fazer uma lista de autojustificação, pensando assim: eu vou colocar essas coisas aqui na balança, e aí as coisas que eu faço de ruim, pesando pelas coisas que eu faço de bom, vai dar para poder passar um pouco. Mas a verdadeira ideia que não corre no coração comum humano é que nada do que a gente faz é suficiente para nos garantir a entrada no céu. Porque só existe um meio de acessar a eternidade. É através do sacrifício de Cristo na cruz. Assim, diante das
situação hipotética, a única resposta possível e plausível seria dizer: por que, Senhor? Porque seu filho morreu na cruz do meu lugar. Esta é a única razão que nos daria entrada no reino de Deus. Então, só é possível pela graça, só através do sacrifício de Cristo. Mas quando alguém tenta conseguir pelo seu próprio esforço, ele está trocando 6 por meia dúzia, assim como os cristãos em Gálatas estavam trocando. Eles saíram dos rituais pagãos, onde tentavam alcançar o favor dos deuses, encontrar o Evangelho, mas agora eles estavam trocando 6 por meia dúzia, como diz o ditado popular. Eles estavam saindo dos rituais pagãos, mas agora estavam entrando nos rituais judaicos, mas que serviam o mesmo propósito no coração daqueles que os praticavam, que era o propósito de agradar Deus, e achar que através dos sacrifícios, através das obediências, através das ordenanças, através dos rituais, se podia conseguir da parte de Deus o seu favor, que Deus se agradasse e ficasse feliz e deixasse você entrar no céu. Mas o que Paulo vem chamar a atenção é: vocês não têm lido a lei? Será que você não entendeu que a palavra diz: quem tropeça em um só dos meus mandamentos, tropeça em todos? Não é possível para o ser humano viver uma vida plena, baseada em sua própria força, como não é possível para nós viver sem pecado, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Porque um só pecado, em qualquer hora da nossa vida, desde a hora que abrimos os olhos e demos o primeiro choro ecoando no local de nascimento, até o momento de fechar os nossos olhos, quando a morte for nos levar, se nós pecarmos simplesmente uma vez, já é motivo suficiente para sermos condenados. Mas a graça é tão grande que Ele nos dá o sacrifício de Cristo, que basta crer nele de todo o coração, e nos é garantida a entrada no céu. Por isso, a chamada de atenção é: pare de tentar conseguir alcançar as coisas pelo seu próprio favor. Então, Paulo apresenta aqui a história que era bem conhecida dos irmãos, conforme nós falamos. Existem 2 mulheres que são apresentadas na história. Existem 2 crianças, 2 filhos. Mas Paulo diz: essas mulheres, aí no versículo de número 24, são 2 alianças que se referem a 2 contratos de Deus com o homem. Um é o Monte Sinai. Monte Sinai fica no Egito e corresponde à escravidão. Esta é Agar. Agar era uma escrava egípcia de Sara, a sua escrava pessoal. Ela estava ali juntamente com Abraão, vivia dentro da casa, e ela gera um filho. O histórico nos mostra que é uma saída, uma tentativa de Sara de ajudar Deus naquilo que Deus estava fazendo. Já viu isso? Quando muitas vezes a gente espera Deus, ora ao Senhor, e a gente vê que as coisas estão demorando, a gente pensa: vamos dar uma ajudinha, talvez eu não tenha feito o suficiente, vamos tentar alguma coisa. Foi esse propósito, essa tentativa. Sara diz: vamos dar um jeito, eu não aguento mais esperar. Já estava ali findando, mas é interessante, Deus espera Sara cessar, como a palavra diz, as regras, né? Cessar o que é próprio das mulheres. A menstruação de Sara se acaba, espera Sara entrar na menopausa, para depois fazer ela ter um filho. Mas antes disso ela já estava sem acreditar, ela já acreditava que era estéril, e por isso ela toma essa decisão. Mas a escrava Agar, quando ela se vê grávida do seu Senhor e vê que Abraão não tinha filhos, e que provavelmente o seu filho seria o seu único herdeiro, ela começa a crescer acima da sua senhora, como diz o popular. Ela começa a chegar e começa a confrontar. E aí Sara humilha. Olha a discussão dentro de casa. Aí ela foge. Aí o Senhor tem que mandar um anjo para chamar ela de volta. Ela volta. E essa dinâmica, ela vai em pé de guerra ali, até o momento que Deus chega e diz: não, vai nascer de ti, esse menino não é o seu herdeiro. E promete, quando a menopausa já tinha chegado a Sara,
que em um ano ela daria à luz um filho, e em um ano ela dá à luz um filho. Depois de 3 anos, é o que se refere àquilo que Paulo está escrevendo aqui nos versículos que nós estamos lendo. Quando a criança é desmamada, era costume dos judeus fazer uma grande festa, 3 anos de idade, mas o seu filho, que tinha nascido 17 anos antes, já um adolescente de 17 anos, ele confronta e começa a zombar a criança. Qual defesa uma criança de 3 anos pode ter contra um jovem de 17 anos? A criança ela não chora, ela não briga, ela não procura a mãe, ela não tenta dizer assim: olha, eu quero que vocês castiguem ele porque ele fez alguma coisa comigo. Não há tempo para isso. E a criança também não tem essa capacidade, segundo a descrição que nós temos aqui. Mas ao perceber a mãe que havia essa briga, ela busca Abraão e diz: olha, isso não está dando certo. Manda esse escravo embora com seu filho. E Abraão fica com o coração apertado. Até aquele momento ele só tinha esse filho. Talvez já tivesse na idade onde se relacionam os homens com seus filhos. O menino já provavelmente já estava ali caçando, fazendo as coisas, saindo, tratando de coisas que adultos tratam, já junto ali, caminhando junto com ele. Mas Deus aparece para Abraão e diz: olha, não temas em atender aquilo que sabe essa vida. É justamente aí que Paulo responde aquilo que já está registrado no livro de Gênesis. Porque o filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. Então Agar é o Monte Sinai. Paulo diz no versículo 25 que ele corresponde a Jerusalém atual. Ele está falando dos judeus e a escravidão com que eles vivem, aqueles que voltaram à igreja dizendo que eles precisavam guardar dias, meses, anos, que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que deixar de comer aquilo que comiam, que eles precisavam voltar a seguir todas as regras judaicas. Paulo diz: essa escravidão é o que apresenta e ela não pode salvar, porque o filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. Isso está explícito aqui. Mas quantas pessoas hoje ainda procuram a escravidão mais uma vez? Eu costumo dizer que é muito mais fácil obedecer debaixo do chicote do que obedecer por livre e espontânea vontade. Muitas pessoas estão acostumadas a um evangelho que confronta e coloca o dedo na sua cara todo o tempo, dizendo: se você não fizer isso, você vai perder a sua salvação. Se você não agir desse jeito, você vai para o inferno. Quantas pessoas ficam aí jogando cargas pesadas sobre os irmãos, mas conforme a descrição do próprio Senhor Jesus Cristo, nem com o dedo ajudam a carregá-las. Isso já foi exemplificado no ministério de Jesus enquanto aqui estava, quando ele confrontava constantemente os fariseus. A palavra ela não traz dessa forma a mensagem da salvação. Antes ele nos apresenta uma graça infinita, inimaginável, mas pela fé, quando entendemos tudo aquilo que recebemos e com gratidão no coração, nós aí honramos o nome de Deus através da nossa vida e das nossas atitudes. Mas quão difícil é ensinar isso para as pessoas. É muito mais fácil você dizer: olha, se você fizer isso aqui, como na cidade onde eu nasci, uma cidade muito católica, muito religiosa, cercada ali de uma das maiores romarias do país, até onde me lembro das pesquisas, ela constava e ainda consta como a terceira maior romaria do nosso país, onde as pessoas elas iam ali e se você dissesse: não, olha, para você entrar no céu, você precisa vir aqui nesse morro, o Morro de Arenito, e subir de joelhos todo ano. As pessoas vão lá e sobem de joelhos todo ano. Eles vão fazer isso. Mas se você diz para ele: você só precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu por você, e viver uma vida grata, as pessoas têm dificuldade de fazer. Porque é mais fácil estar debaixo da imposição do que eu pensar na própria mente e entender no coração que eu preciso fazer de boa vontade. O apóstolo Paulo ele fala: se eu prego o evangelho, sobre mim cabe essa obrigação. Se o faço de boa vontade, tem galardão. Muitas vezes nós não temos boa vontade para fazer as coisas de Deus.
e acabamos caindo na imposição e voltamos para Agar, como os cristãos em Gálatas estavam voltando para a velha aliança, onde Sinai, a Jerusalém terrena, aquela que estava cercada de mandamentos, onde eles achavam que podiam ter alguma coisa, mas o destino final dela é o mesmo. Espere, escravo. Mas, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo continua dizendo: mas a Jerusalém lá de cima é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de par, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então, não é para voltar para as velhas práticas. Nós não precisamos voltar ao velho entendimento, nem precisamos ser submetidos aos chicotes, dos algozes, para pensar que por sofrimento nós podemos alcançar o reino dos céus. Porque na verdade, quando nós buscamos sofrimento, nós estamos um pouco negligenciando o sacrifício de Cristo por nós. Porque Ele já fez todo o sacrifício. Não é necessário complemento algum. Paulo ainda é bondoso na sua pena quando nos escreve dizendo: olha, vocês são filhos da promessa. O que quer dizer ser filho da promessa? Ser filho da promessa é pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Ser filho da promessa é entender que nós somos salvos em Jesus Cristo, não na nossa própria vontade, no nosso próprio entendimento. Que não são as nossas obras, as nossas ações que vão nos garantir a entrada no reino do céu, mas simplesmente crer e aceitar o sacrifício de Cristo. Que para que isso seja guardado em nosso coração, nós precisamos viver uma vida grata por aquele que nos deu toda a salvação, todo o bem vindouro e a vida eterna. Por isso nós precisamos nos alegrar, porque apesar de parecer, vivemos em um tempo de perseguição, e é interessante porque a Escritura nos chama justamente isso, a nos dizer que a parte do crente é ser perseguido. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala que no mundo passaríamos por aflições. Lá em Mateus 5,11, Ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. E Ele nos mostra que essas coisas eles não demonstram uma dificuldade de Deus em estar conosco, mas mostra justamente que, assim como aconteceu, e é o terceiro ponto do texto aqui, assim como aconteceu com Isaque, que foi perseguido por Ismael, assim também é comum que os filhos da promessa sejam perseguidos pelos filhos das trevas. Então, quando ele fala no versículo 27, alegra-te, ó estéril, está falando daqueles que em momento de desespero parece que as coisas não estão dando certo, parece que Deus não tem abrido as portas necessárias, porque a gente muitas vezes não entende que Ele não nos chamou aqui para uma vida de total abundância. Evangelho não é garantia de prosperidade, como alguns falam, mas é garantia de vida eterna. E a demonstração que realmente estamos no caminho de Deus é quando o mundo não tem satisfação. Por quê? Porque nós somos diferentes deles. E aí no versículo 29 ele vai nos dizer: como porém outrora que nascera segundo a carne, perseguiu segundo o Espírito, assim também agora ele continua perseguindo. Então, quando você tem passado dificuldade no seu dia a dia, ou quando as coisas parecem que não andam do jeito que deveriam andar, e você se pergunta: mas Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho buscado seguir o teu ensinamento, por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque nós estamos no mundo. A palavra diz que o mundo ele jaz no maligno, mas que o nosso coração ele pode e deve ficar descansado, porque de forma alguma os filhos da escravidão eles vão reinar com os filhos da liberdade.
porque ao seu tempo o Senhor voltará, e só aqueles que em Cristo Jesus creram, que nasceram segundo a promessa, que não nasceram segundo a vontade da carne, ele lá, benditos do meu Pai, para o descanso eterno que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Assim, a ordem é simples para nós entendermos. Há duas mulheres, há duas crianças, há duas promessas diferentes. A primeira, escrava, Agar, Sinai, Egito, a Jerusalém aqui de baixo, ela representa aqueles que tentam salvar pelas suas próprias forças, aqueles que tentam dar um jeito, tentam se resolver, mas não entendem que de forma alguma os filhos da escrava reinarão com os filhos da livre. A segunda mulher sabe que apesar dos erros, e a palavra não nos esconde, justamente para nós entendermos que não é questão de perfeição, mas é questão de confiar na promessa de Deus. Apesar dos erros, ela dá à luz o filho da promessa, aquele que vem das mãos de Deus, cumprido pelo próprio Deus. E esse filho, ele representa justamente quem nós somos. Por isso, Paulo escreve no versículo 31, terminando o texto que nós lemos: assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Que em nosso coração possa estar permeando o Evangelho, para entendermos que nós somos salvos, não pelo poder das nossas mãos, mas porque o nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós, para que tivéssemos vida eterna. Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, na Tua presença, louvar, glorificar o Teu santo nome, ouvir da Tua santa palavra, termos comunhão não só uns com os outros, mas com o Senhor também, que se faz presente em nosso meio. E pedimos, Senhor, esteja conosco, abençoe a nossa semana que se inicia, esteja conosco durante o nosso dia a dia, durante os nossos afazeres, e nos guie os nossos lares debaixo da paterna cuidado. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.